Olá, hoje será apresentado sobre os inversores trifásicos. O grupo é composto por mim, Leonardo Edson Runkel, pelo Arthur Martins, pelo Matheus Filgueira, pelo Paulo Oliveira. Né? O docente da disciplina é o professor Alexandre Parniato. A disciplina é Eletrônica de Potência 2. Nessa apresentação, né, vai ter a introdução, aí depois vamos falar sobre o inversor trifásico, né, como ele se comporta. Depois vai ter uma simulação pelo software Sim. Depois tem as considerações finais e as referências. Certo. Os inversores trifásicos, né, eles são conversores estáticos que transformam tensão ou corrente, né, contínua, tensão ou corrente alternada, né? Pode ser monofásica ou polifásica, né? Nesse caso, vamos falar mais sobre a trifásica. Esses inversores, eles têm mais aplicações, geralmente, na indústria, para acionamento de motores de corrente alternada. Também, na alimentação dos no-breaks, né, que seria para cargas sensíveis, né, como computadores. E também é bastante aplicado atualmente em geradores eólicos, solar. Vamos falar especificamente sobre o inversor trifásico de tensão. Ele é utilizado com alta potência, né? Aplicações em alta potência. A estrutura, basicamente, dele são 3 inversores monofásicos, meia ponte ou ponte completa, em paralelo. O acionamento desse inversor monofásico, né? Eles têm que estar adiantados, atrasados em 120 graus para ter a obtenção de uma carga trifásica, né? Equilibrada, né? A tensão trifásica equilibrada. Aqui está um esquemático, né? O inversor de ponte completa da transformação com uma carga em estrela, né? Aqui nós temos a fonte de corrente contínua, né? Temos 6 chaves, S1, S2, S3, S4, S5 e S6. Também temos os diodos de retorno, né? Temos as 3 cargas de gás em estrela e o nêutron em comum, né? Carga A, carga B, carga C. Aqui está mostrando a ligação em triângulo e em estrela. A gente vai utilizar a ligação em estrela, né? E na ligação em estrela, no ponto do meio, a gente tem um nêutron comum, certo? Então, nós temos o ponto A e o nêutron, ponto B e o nêutron, ponto C e o nêutron, né? Então, as análises de tensões vai ser em relação ao nêutron, e depois, que seria a nossa tensão de fase, e depois vai ser em relação à linha, que seria entre um ponto AB, BC e CA. A frequência de chaveamento, né, que seriam aquelas 6 chaves, ela vai determinar a nossa frequência da tensão de saída, né? A operação dessas chaves, né, geralmente, elas são uma condução por 120 graus e por 180 graus. Como a gente está usando com cargas iguais, né? Então, a melhor condução seria a de 180 graus. Por quê? Porque a sua tensão de linha, né, ela vai ser maior do que em relação a de 120 graus. Por isso, ela é melhor utilizada. Só que, porém, nesta apresentação, vai ser apresentado, né, a condução por 120 graus. Cada chave ela vai conduzir durante 120 graus, né? Então, o chaveamento ele vai ser geralmente um do grupo positivo e um do grupo negativo, né? O grupo positivo é composto pelas chaves ímpares e o grupo negativo é composto pelas chaves pares, né? O grupo positivo S1, S3 e S5, o grupo negativo S2, S4 e S5. Tá. Essas, né, se conectam a 2 terminais da carga de uma fonte de corrente contínua, né, DC. Então, a tensão de corrente alternada é dividida em 6 intervalos de 60 graus. Isso faz com que não tenha curto, né? E também essas tensões elas têm que estar espaçadas em 60 graus para não haver o curto, né? Vou mostrar no esquemático futuramente, né? Tá. Aí as tensões fase e fase, que é a tensão de linha, então vai ser VAB, VBC e VCA, como dito anteriormente. Certo? Aqui ele está mostrando discretizado cada intervalo, né?
60 e 60 graus. Então, ele vai mostrar quais as chaves que estão ligadas e quais estão desligadas, né? Como dá para perceber, na chave S1 e na chave S6, aqui no de 0 a 60 graus, elas estão ligadas, né? E o restante está desligado, S2, S3, S4, S5, né? Isso produz uma saída de uma tensão da fase A e o nêutron de mais a tensão de entrada, né? Corrente contínua, dividido por 2, VBN, né? Que é a tensão entre B e o nêutron, né? O ponto B e o nêutron, vai ser menos a tensão de entrada de corrente contínua dividido por 2, certo? E a tensão do ponto C e o nêutron vai ser 0, né? Aí isso acontece para todos os outros 60 a 120, 120 a 180 e assim por diante, né? Então, vou mostrar mais discretizado. Certo? Então, quando as chaves S1 e S6 estão ligadas e o restante está desligado, né? A gente vai ter que de 0 a 60 graus, condição de a tensão entre A e o nêutron vai ser mais E dividido por 2, e a tensão B e o nêutron vai ser menos E sobre 2, né? Se a gente adotar que a corrente está indo do positivo para o negativo, né? A gente vai ter as tensões sendo dissipadas nesse sentido, né? E se a gente fazer a relação entre A e o nêutron, B e o nêutron, a gente vai ter os sinais, né? O mais e o menos, né? Em C, como não vai estar passando nenhuma corrente, nem nada, porque não vai estar chaveado para ele, vai ser 0, né? Então vai ser a tensão entre C e o nêutron vai ser 0. Agora, para o instante de 60 a 120, S1 e S2 vão estar ligados. Então, se você perceber, o S1 ele conduziu de 0 a 60 e de 60 a 120. Então, ele vai estar conduzindo 120 graus de condução. S3, S4, S5 e S6 vão estar desligadas, né? Agora, se você fazer a análise de tensão entre A e o nêutron, que vai ser a nossa tensão de fase, né? Vai ser mais E dividido por 2. Entre B e o nêutron vai ser 0. Entre C e o nêutron vai ser a tensão VCN, né? Menos E dividido por 2. Tá. Agora é feito para 120 até 180, né? Então, a chave S2 estava anteriormente ligada, né? Continua ligada, para conduzir o 120. E a chave S1 ela desligou, né? E agora vai ser ligada a S3 e o S4, S5 e S6 vão estar desligadas. Então, a tensão de A e o nêutron vai ser 0. A tensão de B e o nêutron vai ser mais E dividido por 2, né? E a tensão entre C e o nêutron vai ser menos E dividido por 2. Agora, intervalo de 180 a 240, as chaves S3 e S4 vão estar ligadas. O restante vai estar desligado. Se você fazer a análise de tensão, vai ser a tensão entre A e o nêutron vai ser menos E dividido por 2. A tensão de B e o nêutron vai ser mais E dividido por 2. E a VCN vai ser 0, né, para aquele caso. Agora, entrando para o intervalo de condução de 240 a 300, né. S4 e S5 vão estar ligadas, o restante vai estar desligado, né. Fazendo a análise da tensão, vai ser a tensão entre A e o nêutron vai ser menos E dividido por 2. A tensão entre B e o nêutron vai ser 0. A tensão entre C e o nêutron vai ser mais E dividido por 2. Lembrando, essas são as tensões de fase. Agora, de 300 graus a 360 graus, quem vai estar ligado vai ser S5 e S6. O restante vai estar desligado, né? Vamos fazer a análise de tensão. V, tensão entre A e o nêutron vai ser 0, né? A tensão entre B e o nêutron vai ser menos E dividido por 2. E a tensão entre C e o nêutron vai ser mais E dividido por 2. Tá. Agora estamos mostrando as formas de onda para as tensões de fase, né? Agora, então, se a gente analisar 0 a 120, como eu havia dito, né?
vai estar mais E dividido por 2 a tensão VAN, né? Que é o que ele está conduzindo. Agora, se você olhar para VBN, durante de 0 a 60, ele vai ser menos E dividido por 2, né? Aí de 60 a 120, 0, né? E agora, se você ver o VCN, inicialmente vai ser 0, né? De 0 a 60, depois menos E sobre 2 até os 120. Sabendo disso, né, a gente consegue achar as tensões de fase-fase, né, que é a nossa tensão de linha, né. Então, temos que a tensão de linha, né, de V a B, vai ser igual a tensão de fase de A, entre A e o neutro, menos a tensão de fase entre B e o neutro, né. Certo? Inicialmente, de 0 a 60, a gente tem que o valor de A é mais E dividido por 2, o valor de B é menos E dividido por 2, né. Então, se a gente fazer essa subtração, vamos ter que vai ser mais E, como mostrado aqui. Então, aqui, ó, 0 a 60. Agora, se você fazer a tensão de linha, EBC, né? Vai ser igual a tensão da fase B e o neutro, né? Menos a tensão da fase C e o neutro. Que vai ser menos E sobre 2 para VBN, né? Menos 0, né? Como não tem o valor, então aqui vai ser o valor de menos E2. Agora, se você 0 a 60, né? A tensão de linha VCA é igual a tensão de fase CN, né? Menos a tensão de fase entre A e o neutro, vai ser 0 menos E sobre 2, né? Então aqui é o menos E sobre 2 até 60, né? E ali embaixo está mostrando quais as chaves que estão ligadas, né? De 0 a 60, S1, S2, S6, depois de 60 a 120, S2 e S1, e assim por diante. Tratando agora de alguns parâmetros que determinam a qualidade da tensão de saída, primeiro a gente encontra a potência de saída na carga, né, considerando a ligação em estrela. Essa potência será o quadrado da tensão de entrada sobre 2 vezes a resistência, onde essa resistência é a resistência de fase. A tensão RMS de fase na saída será a tensão de entrada sobre raiz de 6. A tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, simplificando, será a tensão de entrada sobre raiz de 2. Lembrando que esse é um valor eficaz, RMS. A corrente RMS nas chaves será o valor da tensão de entrada sobre 2 vezes a raiz de 3 vezes a resistência de fase. A corrente eficaz de saída é raiz de 2 vezes a corrente na chave. E esses dois últimos parâmetros são os mais importantes no que tange a determinação da qualidade da tensão de saída. O THD, ele compara o valor eficaz, né, o valor RMS, de todas as harmônicas com a fundamental. Esse valor eficaz de cada harmônica é obtido por meio da FFT, e sempre é desejável que o THD seja o mais baixo possível. Lembrando que em aplicações reais, ele nunca vai valer zero. E o fator de distorção, né, em comparação com o THD, que leva em conta todas as harmônicas, o fator de distorção, ele indica a influência de cada harmônica individualmente na distorção do sinal de saída. É calculado dessa forma, destacando que N é referente à ordem de cada harmônica. O controle de tensão é uma ferramenta importante em diversas aplicações industriais, e no caso dos inversores trifásicos, né, que podem ser considerados uma associação em paralelo de 3 inversores monofásicos, cujas saídas estão defasadas em 120 graus. Para esse caso, as técnicas mais utilizadas são o PWM senoidal, o de terceira harmônica, o de 60 graus, e a modulação por vetores espaciais. Nesse trabalho, nós vamos tratar dos 3 primeiros tópicos. Inicialmente, tratando do PWM senoidal, né, também chamado de SPWM,
Ele é bastante empregado, mas tem uma limitação onde o valor a amplitude da tensão de saída não pode ser maior que a tensão de alimentação, né, a tensão contínua de entrada. Casos em que a tensão de saída é maior em amplitude do que a tensão de entrada, é caracterizado como sobremodulação, que será melhor abordado nessa apresentação. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem 3 ondas senoidais, né, que são as modulantes, e além de uma onda triangular, chamada de portadora. Essas ondas estão defasadas em 120 graus, cada uma representando uma fase, né? A fase A está aqui em VRA, a fase B em VRB, e a fase C em VRC. Lembrando que VCR é a onda portadora e essa onda triangular. Mas existe uma comparação entre cada uma dessas fases com a portadora que geram sinais de comando, que estão representados aqui na figura P. A fase A está associada ao sinal de comando G1, a fase B ao G3 e a fase C ao G5. G2, G4 e G6 são, respectivamente, complementares a G1, G3 e G5. Na figura a seguir, a gente tem as tensões de fase, na figura C, VAN e VBN. Essas tensões de fase são obtidas por meio da tensão de entrada e dos sinais de comando. Então, por exemplo, o VAN, determinado pelo produto da tensão de entrada E, pelo sinal de comando G1. Lembrando que G1 está associado à fase A. E VBN, por sua vez, é obtido pelo produto da tensão de entrada contínua por G3. E na figura D, a gente tem a tensão de fase VAB. Lembrando que VAB é obtido pela diferença entre VAN e VBN. Portanto, VAB é igual a VAN menos VBN. Essa componente senoidal representa a componente fundamental da tensão de linha VAB. Então, nessa técnica SPWM, a frequência da portadora deve ser múltiplo ímpar de 3, o que faz com que as tensões de fase sejam iguais, porém defasadas em 120 graus entre si, e sem conter as harmônicas pares. Além disso, as harmônicas cuja frequência são múltiplos de 3 são idênticas em amplitude e em fase. A consequência disso é que na tensão de linha, essas harmônicas cujas frequências são múltiplos de 3 não estarão contidas nessas tensões de linha. Então, isso é melhor exemplificado a seguir. Então, considerando aí que a tensão na fase A contém a nona harmônica, a gente pode ver por meio do desenvolvimento das equações que a nona harmônica na fase B é idêntica à fase A, tanto em amplitude quanto em fase. Logo, a tensão de linha VAB, que nada mais é que VAN menos VBN, não contém a nona harmônica, visto que se eu fizer a diferença entre VAN9 e VBN9, o resultado é zero. Então, justificando o fato da tensão de linhas alternada não conter essas harmônicas cujas frequências são múltiplas de 3. Como dito, né, que a limitação do SPWM é que a tensão de saída é menor do que a amplitude da tensão de saída é menor que a tensão de entrada. Nesse caso, a operação é dita na região linear do inversor. Então, a amplitude máxima da tensão de fase é metade da tensão contínua de entrada. E a amplitude máxima da tensão de linha dada por M, que é o índice de modulação. Esse é determinado pelo valor, pela razão, entre a amplitude da tensão de saída e a tensão contínua de entrada. Né? E variando entre 0 e 1, o inversor é dito operando na região linear. Então, a tensão de linha na saída é dada por esse índice de modulação, vezes a raiz de 3, vezes a metade da tensão contínua de entrada. Porém, em algumas situações, pode ser que seja necessário que a amplitude da tensão na carga seja maior do que a amplitude da tensão de entrada, o que leva ao caso de sobremodulação. Nesse caso, a relação entre a tensão alternada na saída
a tensão contínua de entrada deixa de ser linear e as tensões as tensões de linha variam neste intervalo entre raiz de 3 vezes metade da tensão de entrada e 4 raiz de 3 sobre π vezes metade da tensão de entrada. Para casos em que o índice de modulação seja ainda maior, utilizando a técnica SPWM, levam ao caso de sobremodulação completa. Essa caso é conhecido como uma região de operação, uma operação de onda quadrada, e os dispositivos estão ligados em 180 graus, né, conforme apresentado nessa figura. A gente pode ver que a condução se dá em 180 graus, na onda quadrada. Nesse caso, nesse tipo de operação, a variação da tensão da carga só se dá por meio da variação da tensão contínua de alimentação, né? Tensão de entrada. Além disso, a tensão alternada de linha é dada por 4 raiz de 3 sobre π vezes metade da tensão de entrada. Paulo acabou de apresentar a técnica de modulação por largura de pulso senoidal, que atualmente é a mais empregada nas indústrias, né, para o controle dos inversores. Acontece que, devido às características de uma onda senoidal, as larguras dos pulsos mais próximos do pico da onda, elas acabam não mudando significativamente com a variação do índice de modulação. Então, essa técnica ela pode ser modificada para que a portadora seja aplicada durante o primeiro e o último intervalo de 60 graus do semiciclo, né? Então, nesta modulação, a fundamental ela é aumentada, as características harmônicas são melhoradas, o número de chaveamentos dos dispositivos de potência é reduzido e, consequentemente, a perda por chaveamento também será reduzida. Então, a ideia, né, por trás da modulação por largura de pulso modificada, que também é conhecida por PWM de 60 graus, é de aplanar o topo da forma de onda entre 60 graus e 120 graus, e entre o intervalo que é compreendido entre 240 e 300 graus. Os dispositivos de potência são mantidos ligados por 1/3 do ciclo, a plena tensão, e tem perdas de chaveamento reduzidas. E todas as harmônicas múltiplas de 3 estão ausentes nas tensões trifásicas. A PWM de 60 graus tem uma fundamental maior e utiliza mais da tensão CC disponível do que a PWM senoidal, que foi apresentada anteriormente. E a forma de onda de saída pode ser aproximada pela fundamental e alguns dos primeiros termos, conforme essas figuras que vocês estão vendo. Então, aqui, nós temos em vermelho a modulação de 60 graus. Em azul, a fundamental. Em verde, a projeção da terceira harmônica, tá? Agora a gente vai falar sobre a modulação senoidal com injeção de terceiro harmônico, ou PWM de terceira harmônica. Essa modulação ela é uma variação da modulação senoidal, e nesta técnica, a onda moduladora é formada pela superposição de duas senoides, sendo que a componente de frequência fundamental é acompanhada
de uma parcela correspondente à sua harmônica de terceira ordem, né? Então, essa aqui é a fundamental, e essa outra aqui é a correspondente de terceira harmônica, tá? Isso implica na possibilidade de uma maior variação do índice de modulação sem que ocorra a sobremodulação. Então, como vocês podem observar aí nesse exemplo, a onda que corresponde à componente fundamental, essa aqui, VM1, né, ela, nesse exemplo, possui um valor de pico que ultrapassa o valor de pico da onda triangular, que a gente está chamando aí de V-port, né? Então, na modulação senoidal, com exceção dos pontos nulos da onda moduladora, para esse exemplo aí, não haveria cruzamento entre os sinais da onda moduladora com os da portadora, né? Dessa forma, geraria uma tensão resultante quadrada, que é a condição de operação em sobremodulação. Mas, com a injeção da componente harmônica de terceira ordem, eu estou indicando de verde aqui embaixo, está aqui na VM3, então a gente vai formar uma nova onda moduladora. Eu vou chamar de Vmod. Está aqui em laranja, tá? Essa componente, então, essa componente harmônica aqui, em verde, ela reduz o valor da onda moduladora, resultante no ponto de pico da onda fundamental, e notem que ela vai criar aqui dois novos picos, né? Dois novos picos em pontos diferentes do pico antigo, que não mais excedem o valor máximo da portadora, saindo ali da região da sobremodulação. E isso aumenta a faixa linear de operação do sistema. Então, o sinal de modulação, né, ou de referência, é gerado pela injeção de harmônicas selecionadas na onda senoidal. Assim, a forma de onda de referência na PWM, de terceira harmônica, não é senoidal, mas constituída por uma componente fundamental e uma de terceira harmônica, como representado nessas figuras aqui, e que já foram explicadas agora há pouco, né? Em consequência, a amplitude pico a pico da função de referência resultante não supera a tensão de alimentação de entrada em corrente contínua, mas a componente fundamental é maior do que a alimentação disponível e a presença de exatamente a mesma componente de terceira harmônica em cada fase resulta em um cancelamento eficaz da componente de terceira harmônica, do terminal neutro. E as tensões de fase são todas senoidais, com amplitude de pico igual a 0,577 vezes a tensão de entrada. E essa amplitude é cerca de 15,5% maior do que a alcançada pela PWM senoidal. Portanto, a PWM de terceira harmônica, ela vai proporcionar uma utilização melhor da tensão de alimentação em corrente contínua do que a PWM senoidal. Agora, fazendo uma comparação bem breve sobre essas três técnicas que nós apresentamos durante esse trabalho, então, nós temos que qualquer esquema de modulação pode ser utilizado para gerar as formas de onda CA de frequência e de tensão variáveis. A PWM senoidal,
ela compara uma portadora triangular de alta frequência com 3 sinais de referência senoidais, conhecidos como sinais de modulação, para gerar os sinais de acionamento das chaves do inversor. A PWM senoidal é basicamente uma técnica do domínio analógico e é, em geral, utilizada em conversão de potência com implementação tanto analógica como digital. Agora, por conta do cancelamento das componentes de terceira harmônica e do melhor uso da alimentação CC, a PWM de terceira harmônica é a preferida em aplicações trifásicas. Então, nesse quadro, nós podemos ver aí uma comparação, um resumo da comparação das 3 técnicas, né? E nós temos que a tensão de fase normalizada na PWM senoidal vai ser 0,5 e vai ser igual a 0,577 para as PMW60 e PMW de terceira harmônica. Já a tensão de linha normalizada vai ser 0,866 para PWM senoidal e vai ser igual a 1 para PWM de 60 graus e de terceira harmônica. E a forma de onda de saída, nos 3 casos, será senoidal. Agora a gente vai mostrar uma simulação feita no software P5. Certo? Nessa figura aqui, no lado direito, nós temos o inversor trifásico. No lado esquerdo, nós temos o circuito para controlar o PWM. Esse inversor é do tipo PWM senoidal. A gente tem uma senoide aqui no controlador, né, uma entrada do senoide, cada 60 Hz e com defasagem de 120 graus entre elas. Né? Nós temos a fonte de onda triangular para fazer o controle. Esse inversor está conectado a uma carga em estrela, vamos ver aqui. Esse é o VAB na saída, fica desse tipo. E a tensão no controlador é essa. Tem a senoide, 30 Hz, e a modulação da PWM, para controlar o circuito. Isso para A. Nessa figura nós temos o VAB, o VBC e o VCA. Como podemos observar, eles estão defasados entre 120 graus entre eles. O gráfico aqui é o gráfico da FFT. E nós temos aqui que a frequência fundamental é de 60 Hz. Isso aqui foram os valores obtidos. A tensão média no saída foi de 177 volts, a tensão RMS 238 volts, e a HD foi de 0,68 ou 68%. Uma forma da gente melhorar a saída do nosso inversor é utilizar filtro. Então, a gente criou esse subbloco aqui. Dentro dele nós temos isso aqui. Vamos observar, isso aqui é um filtro RLC. Uma técnica simples para corrigir e ter uma melhora na saída. Nós podemos ver aqui, nós temos uma saída senoidal entre o VAB, VBC, VCA e a senoidal. Os inversores trifásicos, como foi dito, eles podem ser obtidos por meio da combinação de 3 inversores monofásicos. Eles têm ampla aplicação na indústria. A tensão de entrada é contínua e a tensão de saída é variável e com frequência variável. Feita a análise do inversor trifásico com carga equilibrada em estrela.
O PWM senoidal é a mais utilizada para controle de tensão, mas a amplitude de tensão de saída não pode superar a tensão de alimentação corrente contínua. A SPWM modificada, ou 60 graus, proporciona um controle limitado de tensão de saída em corrente alternada. A PWM de terceira harmônica resulta em um componente fundamental maior do que a alimentação disponível. Os textos, gráficos e imagens utilizados nesse trabalho foram tirados ou adaptados nas nossas referências. Essas foram as referências utilizadas.